Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o processo dos nossos irmãos estelares aqui dentro dessa transição que está ocorrendo. A gente às vezes fica um pouco apegado a eles e temos que ter cuidado para não colocá-los como salvadores, e sim como os nossos irmãos mais velhos, como eles gostam de serem chamados. Então, falar um pouquinho sobre esse processo, do nosso próprio despertar, desse movimento que estamos enfrentando, em direção a essa transição planetária, a entrarmos nessa quinta dimensão e desses contatos, que estão cada vez maiores, mais frequentes, tanto, seja no plano astral, em desdobramento, em projeção astral, quanto contatos físicos também ocorrendo, contatos, avistamentos de naves, enfim, esse processo está acelerado, está cada vez maior, está acontecendo e a gente tem que entender o nosso papel, dentro de tudo isso, dentro dessa transição, porque isso sim é o crucial, é o importante para que esse movimento ocorra e a gente chegue no pico que a gente quer chegar, que é de fato, o auxílio mais presente, daqui a pouco, o contato em massa, mas para tudo isso ocorrer, para a gente chegar no movimento, da transição onde a gente tem que estar, nós precisamos começar a olhar um pouco mais a fundo para os nossos próprios processos, porque a gente às vezes fica muito projetando no externo, projetando neles, projetando nas pessoas, no mundo, mas e nós? Cada um de nós estamos cumprindo com o nosso papel, com esse processo da nossa expansão? Porque quando a gente fala de despertar da consciência, não é acordar feliz todos os dias, nem viver em estado de amor constante, nem negar a dor, o trauma ou a sombra. Isso não é o despertar verdadeiro, O despertar é perceber os nossos próprios padrões, sejam eles emocionais, de comportamento, de pensamento, assumirmos essa responsabilidade pelas nossas escolhas, pararmos de terceirizar a nossa própria evolução. E aí muitas vezes sairmos dessa postura de esperar que algo ou alguém resolva tudo para nós, porque muitas pessoas confundem o despertar com fuga, Eu vou vibrar alto para não sentir dor, eu vou acessar outras dimensões para que eu não fique olhando para minha história, para o que eu estou vivendo aqui, eu vou falar de luz para não tocar nas minhas feridas, e isso nós temos que ter muito cuidado, porque isso não é expansão. Isso acaba até mesmo podendo se tornar uma dissociação espiritual. Então a transição planetária, ela na verdade ela não começa, no céu, ela começa quando você assume a responsabilidade pelo que sente, pelo que pensa, pelos movimentos seus internos. Nós reconhecemos nossos padrões e tentamos parar de repeti-los de forma inconsciente. Você escolhe consciência em vez de apenas reação, porque um planeta ele não muda sem que as pessoas mudem os seus campos emocionais, mentais e vibracionais, Então não existe quinta dimensão que seja habitável, que chegue para nós se ainda existir muita culpa, muita vitimização, muita negação, ali se prendendo em ódios não elaborados, em vinganças, em sentimentos ruins, com dependência também emocional e até mesmo espiritual, porque a transição ela é interna antes de ser cósmica. Então, os nossos irmãos estelares, eles não são salvadores, Por isso que, então, como eu falei no início, eles gostam de ser chamados de irmãos, porque eles estão, sim, mais à frente, nesse processo, mas estão aqui como os nossos irmãos mais velhos nos ajudando. Eles não vão operar no resgate de quem não quer crescer, Eles operam principalmente na expansão, no auxílio dessa expansão da nossa consciência, nos ajustes da frequência, na ativação de movimentos importantes da nossa estruturação energética, o suporte vibracional para quem já faz o seu trabalho pessoal íntimo. Então eles não interferem onde ainda tem muita irresponsabilidade, seja emocional ou de desejos, onde tem terceirização, das próprias curas internas, onde tem muito desejo de poder, de fuga, de superioridade. Então as consciências estelares,
elas sempre vão trabalhar com muita maturidade psíquica, muita ética, muita verdade e seriedade. Eles não fazem por nós, eles auxiliam quem está disposto a sustentar a consciência. E claro, quanto mais você se conhece, mais o seu campo se organiza, se expande, mais a sua frequência se estabiliza e mais acessos sutis também se tornam possíveis de acontecer. Mas a autorresponsabilização, ela sempre é o mais importante, e é dizer o que em mim sustenta a realidade que eu vivo. Sem isso não tem transição. E você não precisa convencer ninguém, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa acordar as pessoas à sua volta, porque o processo mais importante é realmente você viver com mais consciência, com mais verdade, se tratar com mais verdade. Esse autorrespeito, se responsabilizando pela sua energia e sustentando mais presença no corpo e na alma, uma vida com mais sentido. Porque aí quando isso acontece, você já está servindo a transição planetária, sem holofotes, sem promessas irreais, né? Sem dependência também externa. Então a verdadeira conexão com os nossos irmãos começa quando você inicia esse olhar para dentro, e principalmente o quanto isso vai te auxiliar nos teus próprios processos da sua vida e nesse todo que estamos passando. Então é muito mais, né, do que pensarmos somente na ação deles. Eles estão aqui conosco, nos auxiliando muito, nos trazendo diversas oportunidades para também olharmos para nós e crescermos. Então, como eu falei, não é uma vida de perfeição, a transição, o despertar não é perfeito, não é sem ajustes, não é fácil, não é simples, mas tem que ser com verdade, tem que ser real. A gente entendendo que sim, a gente cai, a gente levanta, a gente tem dificuldade, a gente tem tantas coisas, né, para se organizar, para se entender, para se processar. E é justamente sobre isso. O que eu preciso soltar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar em mim? Que rotas que eu tenho que ajustar? O que eu preciso fazer na minha vida para que eu me sinta com mais presença? Para que eu me sinta mais pertencida? Que eu sinta que tem mais sentido o que eu estou vivendo? Não é alcançar a perfeição, é alcançar a presença, o sentido real de sentirmos que estamos vivendo aquela vida, pisando, né, caminhando, com a certeza de que estamos projetando o certo para nós. Independente do nosso externo, independente do processo de cada um, do degrau que cada um está. Qual é o meu? E o que eu preciso fazer por mim, pelo meu processo? Para que eu me sinta mais viva e até mesmo com certeza mais feliz. Porque isso vai aliviar muitas dores, muitos processos, ansiedade, muitas questões. Quando eu paro para olhar para esses caminhos, o que tem que se organizar, o que minha alma pede, aonde que eu tenho que seguir e movimentar. E assim eu vou ficando mais consciente, vou ajustando minha linha de vibração, vou conseguindo me expandir consciencialmente e até mesmo atingir então também os contatos, as presenças, sentir esse movimento todo da transição que está acontecendo. E isso vai ajudar o todo. Cada um fazendo o seu, o movimento é grande e a gente vai chegar mais rápido onde precisamos estar nessa transição. Então vamos olhar com carinho para isso, olhar com carinho para nós mesmos e olharmos mais para nós do que só para o externo, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Continuaremos conversando sobre alguns tópicos, né, unindo a psicologia, a espiritualidade, todas essas dimensões, porque a gente sabe o quanto que isso tem que caminhar junto e não mais separado. Então, até o próximo vídeo e um grande abraço em todos!